João capítulo 5, versículo 2 diz assim: Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo, fala comigo assim, no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história de um homem que estava enfermo há 38 anos. E a Bíblia diz que no dia que, antes de Jesus chegar, descia um anjo e agitava as águas de um poço, chamado Betesda. E ele, o primeiro que chegasse na água, era curado. Tem alguns estudiosos que dizem que não era bem assim, que eles acreditavam que o anjo descia, mas o texto deixa bem claro que o anjo descia. Então, se o texto diz que descia um anjo, naquela época, por causa da pureza das pessoas, não tinha tanta coisa para assistir, não tinha tanta informação, não tinha tanta influência do mal, eu acredito piamente que isso era possível, e que acontecia exatamente como está no texto, diferente do texto lá que diz que eles colocavam os enfermos aonde a sombra de Pedro ia passar, acreditando que ele ia ser curado. Então, no texto de Pedro diz que eles acreditavam que ia ser curado. No texto aqui não diz que acreditavam que o anjo vinha. O anjo vinha verdadeiramente. E esse homem, ele não conseguia ser curado porque ele tinha incapacidade de chegar na bênção. Ele tinha incapacidade de chegar naquele poço. Ele tinha a incapacidade de chegar primeiro. Não é que ele não conseguia chegar, é que ele não conseguia chegar primeiro. E a bênção ali era só para quem chegava primeiro. E a bênção que ele recebeu foi de alguém que teve que contar com a misericórdia de Deus. Assim é na sua e na minha vida. Tem coisas que Deus vai dar para quem é mais esforçado, para quem consegue. E detalhe, a nossa capacidade de conseguir, ela tem muito a ver com o que a gente se preparou ao longo da vida. Então não se assuste se uma pessoa que estudou mais, se dedicou mais, ela vá mais rápido que você. Mas também você precisa entender que se você não tiver a condição de chegar, Deus é um Deus que te socorre. É um Deus que pode te ajudar a chegar onde você precisa, onde você deseja, mas você não pode desprezar esse fator humano, que é o fator da busca, o fator da diligência, o fator da capacidade, porque muitos receberão milagre sem ficar 38 anos. Então nós precisamos ter um equilíbrio entre a diligência, a disciplina, que é importante, a capacidade de correr atrás dos nossos objetivos, mas também estar sempre contando com a misericórdia de Deus. No caso desse homem, ele só pôde contar com a misericórdia de Deus. Mas em muitos casos da nossa vida, nós estamos igual a ele. Nós não temos a menor chance de vencer uma dificuldade, uma luta, uma batalha, e nós precisamos estar firmados na misericórdia de Deus, porque ela vai ser, em muitos casos, não sempre, a única maneira de nós sermos abençoados, a única maneira da porta se abrir, a única maneira de nós conseguirmos nos conectar com certas pessoas, certos lugares, certas bênçãos. Mas o texto deixa bem claro que por conseguir, muitas vezes a pessoa recebe um milagre antes. Então, se você tem em mente o hábito de fazer a sua parte, e você também conta com a misericórdia de Deus, naturalmente as bênçãos que demandam só a sua parte, você vai viver todas elas. E a bênção que só vem pela misericórdia de Deus, você vai poder testemunhar a bondade
de Deus na sua vida. E esse homem, quando ele foi perguntado por Jesus sobre, aquela situação dele, ele disse, o Senhor perguntou para ele, queres ficar são? E o homem respondeu, se não, Senhor, não tenho quem quando a água é agitada, me põe no tanque. A pergunta de Jesus foi, queres ficar são? Queres ficar curado? Queres ficar restaurado? E a resposta do homem foi uma resposta que ignorou totalmente a pergunta de Jesus e se mostrou uma pessoa incapaz de conversar no mesmo nível, na mesma frequência, no mesmo assunto, responder de acordo com o que foi perguntado. Então tem pessoas que elas, por causa dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas experiências passadas, elas não vão conseguir lidar com você no nível que você está. Elas não vão conseguir conversar com você no nível que você está. E se você ficar de maneira ferrenha, dizendo, eu só vou fazer se a pessoa vir para o meu nível. Eu só vou me relacionar com essa pessoa se ela conversar comigo no tom que eu estou conversando com ela. Eu só vou abençoar uma pessoa se ela conseguir corresponder com as minhas expectativas. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus ele deixa de lado a resposta tola do homem, a resposta sem sentido, a resposta que não foi o que Jesus perguntou, e Jesus passa por cima dessa fraqueza do homem, dessa deficiência de emocional dele, de em vez de falar quero ser curado, tentar ali se justificar, dizer por que não foi curado. Jesus passa por cima disso e mostra que para poder abençoar as pessoas, ele está disposto a descer no nível delas, ignorar as suas falhas, ignorar a sua ignorância, ignorar a deficiência da pessoa. E isso deixa uma lição para mim e para você hoje, que se você quiser viver a plenitude do propósito de Deus, abençoar as pessoas que Deus quer que você abençoe, você vai precisar ser flexível. Você vai precisar ter paciência. Você vai precisar saber que as pessoas elas não passaram por aquilo que você passou. Então, a experiência que elas têm, quem elas são hoje, é fruto do que elas passaram na vida. Às vezes, muitas pessoas a gente não sabe. Foram abusadas, foram molestadas, foram abandonadas, foram, enfim, passadas por experiências que nós nunca passamos. E aí o que elas são hoje vai se manifestar. O coração delas está cheio de algo, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E esse homem, quando ele respondeu para Jesus do jeito que ele respondeu, ele mostrou o que estava no coração dele. Mostrou que o coração dele estava confuso, um coração que não era um homem claro no que queria, não era uma pessoa que era só falar assim, quero ser curado. Era uma pessoa que estava amargurada pelo fato de que alguém sempre chegava primeiro no posto, de que ninguém colocava ele e de que ele era o abandonado da história. E Jesus poderia falar assim, talvez se fosse um de nós aqui, Jesus talvez se fosse Pedro, não vou nem falar um de nós, Jesus perguntou, queres ficar são? E ele dá essa resposta. Se fosse Pedro, ali antes de receber o Espírito Santo, quando ele ainda estava andando com Jesus nos seus 3 anos e meio, talvez Pedro ia falar assim, opa, não foi isso que eu te perguntei? Se fosse João que orou para cair, falou que iria orar para cair fogo do céu, talvez a resposta de João falou, opa, silêncio, você está falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E já ia criar um clima, já ia criar uma situação desagradável, mas Jesus, que andava na plenitude da sabedoria, que andava na plenitude do amor, que andava na plenitude da misericórdia, resolveu abençoar aquele homem, apesar da sua fraqueza, apesar da sua resposta tola, apesar de que ele não conseguia conversar com Jesus, uma conversa assim, equiparada. O que você quer? Quero ser curado. Igual aconteceu com outra pessoa lá no texto que diz, que queres que eu te faça? O homem disse, seja curado, que eu receba a visão. Então, a pessoa que disse receba a visão, recebeu a visão. Mas a pessoa que não soube dar uma resposta elaborada, não deixou de ser abençoada por Jesus, não por causa da esperteza da pessoa, mas por causa da misericórdia de Jesus. Que as pessoas que Deus colocou na sua vida e na minha vida, e nós, na nossa vida, elas não dependam de acertar 100% para elas conseguirem extrair de nós a bênção que a gente carrega, o milagre que a gente carrega, o socorro que a gente carrega. Porque se você for uma pessoa intolerante, uma pessoa ignorante, uma pessoa que, por causa da resposta que a pessoa dá, às vezes não é do jeito que você queria, e você se fechar para ela, ou se demonstrar ali impaciente com ela, pode ser que a pessoa se feche também. E aí ela não tem fé, ela não tem coragem, ela não tem ânimo para receber de você. Então você precisa ter esse coração. Querer ajudar as pessoas a melhorar, mas se elas não melhorarem, você precisa conseguir abençoar elas no lugar que elas estão de ignorância, no lugar que elas estão de trauma, no lugar que elas estão de bloqueio. Você não pode ser uma pessoa que se feche porque o outro é falho. Você não pode ser uma pessoa que diz assim, eu dou para o outro conforme me dá. Eu só cumprimento o outro se me cumprimentar. Eu só abençoo o outro se me abençoar. Eu só ajudo o outro se tiver me ajudado. Porque quando você faz isso, você anda no espírito da lei. O que é o espírito da lei? Cada um recebe olho por olho,
dente por dente. Tem isso na Bíblia, só que é um sistema antigo. Quando Jesus veio, ele veio para ensinar um sistema novo. Um sistema que não dá para a pessoa só o que ela merece. Ele dá para a pessoa também o que ela precisa. E o que aquele homem precisava naquela hora ali não era uma resposta dura, dizendo, não foi isso que eu te perguntei. O que aquele homem precisava naquela hora ali não era um sermão, uma palavra dura de confronto, dizendo, por que você está falando assim se eu te perguntei se você quer ser curado? O que aquele homem precisava ali era de alguém que estava disposto a ignorar a deficiência dele. A deficiência nem física, a deficiência de não saber responder uma pergunta simples. Então que nós possamos pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus esse coração de não lidar com as pessoas conforme elas merecem. O fulano faz assim, ele merece mal? Merece, mas não quer dizer que você tem que dar o mal para ele. O cônjuge assim faz assim, ele merece ser honrado? Não merece, mas não quer dizer que você tem que dar para a pessoa o que ela merece. Quem tem o poder de dar o que as pessoas merecem é Deus, e ele não escolheu fazer dessa maneira. Então, Jesus disse que nós devemos andar como ele andou. Não pense que as pessoas devem receber de você o que elas merecem. Você pode confessar, não, fulano de tal fez isso, ele merece isso, mas não quer dizer que eu vou dar ele isso, não quer dizer que eu vou torcer para que ele receba isso, não quer dizer que eu vou ficar feliz quando ele receber aquilo que ele merece. Uma coisa é a pessoa merecer, outra coisa é você ser o juiz que vai determinar a sentença sobre a pessoa. Tem muitas pessoas que não merecem ser respeitadas, mas não quer dizer que por isso você não deva respeitá-las. Tem muitas pessoas que não devem ser honradas, ajudadas, porque elas não merecem, erraram gravemente, mas não quer dizer que você, na posição de cristão, e eu, não podemos ajudá-la. Uma coisa é a pessoa merecer, outra coisa é o que você vai fazer por ela. Se você dá para as pessoas só o que merece, Jesus disse, com a medida com que você julgar, você será julgado. Então, quando você se coloca na posição de juiz, dizendo, fulano merece a morte, fulano merece isso, merece aquilo, e eu quero que isso aconteça, se depender de mim, eu faço isso com ele. Você se coloca como um juiz, e aí muitas vezes você vai errar, e aí o que vai acontecer com você? Você vai receber o que você merece. Você vai receber, você vai ser tratado conforme os seus bloqueios. A pessoa só vai ter paciência com você se você falar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Mas se você errar na palavra, errar no tom de voz, errar na hora de falar, quem não tem paciência com o que fala errado, numa hora ele vai falar errado. E vai precisar de misericórdia. A Bíblia diz que com os misericordiosos acharão misericórdia. Diga assim, os misericordiosos encontrarão misericórdia. Como que é aqui nesse texto da misericórdia? Foi Jesus nem repreender ele. Jesus não falou assim, tô te perguntando se você quer ser curado, você está falando que ninguém te põe no posto, a hora do seu milagre é agora. Fica calado, muda essa conversa, deixa de frescura. Jesus poderia dar uma resposta nesse tom, porque é o que esse homem merecia, mas não era o que ele precisava, não era o que ia resolver o problema dele. Jesus resolveu usar com aquele homem com uma palavra chamada graça. Fala comigo assim, graça de Deus. Toda vez que você tiver uma oportunidade de ser um juiz, que é dar o que a pessoa merece, o juiz é para isso, para dar o que a pessoa merece, e você tiver a oportunidade de ser alguém gracioso, Deus vai sempre se alegrar que você seja gracioso. E se tem alguém que merece mesmo, Deus vai levantar alguém, às vezes até dos próprios lá, até às vezes da justiça, às vezes alguém de fora, mas alguém que está caminhando, trilhando o caminho de herdar, tanto de coisa boa como de coisa ruim. Se você agir como um juiz, Deus vai levantar pessoas para agir como um juiz com você. Se você tiver misericórdia, Deus vai levantar pessoas para agir com misericórdia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se você pretende herdar o reino de Deus, quem aqui deseja, é importante para você, você tem esse propósito em mente de você, futuramente, quando comparecer diante de Jesus, você herdar o reino de Deus, diga glória a Deus. Então, você tem que ter isso em mente. Pastor, eu não estou nem aí, não quero herdar não. Então, você pode ficar despreocupado e também ficar preocupado com outras coisas, mas com isso aqui você não precisa se preocupar. Agora, se você se preocupa com herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, que é a mesma coisa, receber a coroa da vida, que é a mesma coisa, receber o galardão que Deus tem preparado para aqueles que amam, que é a mesma coisa, receber a recompensa, receber a glória, ser glorificado junto com Jesus, né? Não sentir glorificar o corpo, mas glorificar, receber glória da parte de Deus, você vai precisar trilhar esse caminho aqui, porque no Sermão do Monte está te ensinando esse caminho, o caminho de não ser um juiz, de não exigir das pessoas que elas façam sempre a coisa certa para você poder dar o seu melhor. Se você só dá o seu melhor para quem acerta, você está com um problema. Você tem uma grave coisa para resolver, é como diz na autoescola, né? É uma falta eliminatória. Você pode dirigir bem, se você não colocar o cinto, é falta eliminatória. Você pode dirigir igual aqueles caras que faz
drift, que o carro gira assim, fácil. Mas se você não parar na placa de pare, você é reprovado. Então, para você herdar o reino de Deus, você pode fazer muita coisa boa. Pode ir na igreja quinta, domingo, ser dizimista e ofertante. Mas se nos relacionamentos você fica esperando a pessoa fazer a parte dela, para você fazer a sua atitude, fazer a sua generosidade, fazer a sua parte, você vai ter problema. Porque Deus, Ele quer que você ande nas pisadas de Jesus. E o caminho de Jesus não é só dar para a pessoa o que ela merece. Tem hora que Deus dá o que merece? Tem. Mas não é esse o padrão. O padrão de Jesus é a misericórdia. O padrão de Jesus é a graça. O que é a graça? Dá para a pessoa um bem que ela não merece. Tratar ela no nível que ela ainda não está. Para quê? Para que ela se sinta constrangida e queira subir de nível. Depois que Jesus resolveu o problema do homem, ele disse lá no versículo de número... deixa eu ver aqui. Porque fazia essas coisas no sábado, Jesus era que curava. Aqui, ó, Jesus disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Primeiro Jesus usou de graça, depois Jesus resolveu o problema do pecado dele. Tem muita gente que fica esperando as pessoas pararem de pecar, para então elas se abrirem, abençoarem, darem uma chance, servirem aquela pessoa, e Jesus está dizendo, eu sirvo e abençoo a pessoa antes dela se arrepender, para que depois que ela já tiver sido abençoada, eu possa chamar ela ao arrependimento. Quando Jesus tratou com a mulher que tinha sido pega em adultério, ele falou, eu não te condeno. Estava resolvido. Aí depois ele disse, agora vai e não peques mais. Agora que ele estava tratando de pecado. Com esse homem aqui ele disse, levanta e anda. Depois ele disse, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então que você possa trilhar esse caminho de ganhar as pessoas pela sua misericórdia. Não espere que as pessoas recebam o que elas merecem da sua parte. Você possa sempre liberar uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia. Deixe para Deus fazer juízo. Se caso a pessoa realmente merecer, deixe para Deus tratar, porque Ele faz isso. E Ele, às vezes, faz direto do céu, e às vezes Ele usa outra pessoa, às vezes Ele usa uma outra situação, e você vai poder dizer, ó, a pessoa pagou pelo que fez, e não foi eu que fiz ela pagar. A pessoa recebeu o que mereceu, e eu não fui o que fez ela receber o que ela mereceu. Você fica em paz, e Deus também fica certo, porque Ele é juiz de toda a terra, e Ele é capaz de fazer cada um receber conforme as suas obras. Mas antes de dar para uma pessoa segundo as suas obras, acredite, muitas vezes Deus usa de misericórdia, usa de graça. Se você está vendo Deus punindo alguém, você pode ter certeza que não foi no primeiro erro, que não foi na primeira vez que Deus tratou e já permitiu doença, já permitiu morte, já permitiu acidente, já permitiu o diabo entrar e se andar. Para Deus chegar nesse ponto, antes disso, Ele já abençoou a pessoa. Ele já socorreu a pessoa sem ela mudar. Ele já atendeu ela sem ela, proveu na vida financeira sem ela ser dizimista. Fez multiplicar ali o que ela tinha, mesmo ela não sendo ofertante. Deu ela livramento de morte, mesmo ela não temendo ao Senhor. Porque o texto diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Mas tem gente que está indo para o pecado e Deus manda o anjo acampar ao redor dele e os livra. Por quê? Porque o padrão de Deus é esse. A regra às vezes foge, porque Deus usa misericórdia. Mas a regra de Deus é essa. Primeiro Ele te abençoa para que você seja constrangido. Depois Ele te trata conforme a regra do juiz. Porque antes de ser seu juiz, Ele é seu pai. Quem aqui é filho de Deus, diga glória a Deus.